Nesse momento eu recebo novamente o Dr. Carlos Eduardo Pita De Luca, ele que é ortodontista, mestre em diagnóstico bucal e professor de disfunção temporomandibular e dor orofacial pela Fundecto da Faculdade de Odontologia da USP. E hoje ele vai explicar um pouco mais sobre disfunção temporomandibular. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, doutor. muito obrigado. Vamos começar esclarecendo de vez o que é disfunção temporomandibular. A DTM, na realidade, é uma sigla para denominar a disfunção temporomandibular, ou seja, o mau funcionamento da articulação temporomandibular. Doutor, que profissional nós devemos procurar quando sentimos algum incômodo nessa área, ou seja, algum sintoma de disfunção temporomandibular? Então, sempre foi uma área tratada basicamente por ortodontistas, por cirurgiões bucomaxilofaciais, mas há pouco tempo se transformou numa especialidade. Então existem profissionais hoje, especialistas, e quando eu digo pouco tempo é coisa de 2, 3 anos atrás. Existem profissionais que são especialistas na área. Doutor, qual é a causa ou quais são as causas da DTM? Eu acho muito bem colocado por você. Na realidade são causas mesmo, porque a gente considera a DTM como uma doença multifatorial. É uma doença muito comum nos grandes centros, até porque uma das principais causas da doença é o estresse. Além do estresse, existem problemas oclusais que podem levar a DTM, traumas, problemas anatômicos, enfim, tem uma série de causas que podem levar a DTM e, em razão disso, inclusive, por ser uma doença multifatorial, ela acaba tendo múltiplos tratamentos, quer dizer, não existe um único tratamento para resolver esse problema da ATM. Né? E quais são esses tratamentos possíveis? O mais comum deles é uma placa oclusal que a gente coloca, a placa essa que necessita de ajustes no início, em intervalos menores, depois em intervalos maiores. Então, a gente faz uso, muitas vezes, de tratamentos de fisioterapia para melhoria do problema da articulação. Existe tentativa com tratamento cirúrgico, mas o resultado, na maioria das vezes, não é o resultado mais satisfatório. Na maioria dos casos, o que a gente utiliza é uma placa interoclusal, uma placa que é colocada entre as duas arcadas e que tem por finalidade auxiliar nessa correção de uma maneira mais precisa. Doutor, como a gente sabe que é o momento certo de procurar um especialista? Aos primeiros sintomas de dores, o que é preciso observar antes? Então, na realidade seria nos primeiros sintomas de dores, mas acontece o seguinte, a manifestação da DTM muitas vezes se confunde com dores de cabeça, com cefaleia, com enxaqueca, porque ela se manifesta de uma maneira muito parecida. Também se manifesta de uma maneira muito parecida com otite, tanto que é comum que alguns especialistas, por exemplo, otorrino, nos encaminhem pacientes que os procuraram primeiramente achando que teriam uma dor de ouvido e que na realidade tinha um problema de articulação. Doutor, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer e mostrar que é preciso procurar um especialista sim e que tem recurso disponível para acabar com esse incômodo, porque afinal as pessoas sofrem muito quando apresentam esse tipo de disfunção. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.